Vamos seguir falando sobre PEC de transição? Vamos direto ao Rio de Janeiro conversar com Felipe Moura Brasil. Oi, Felipe, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Roberto. Sempre um prazer. A gente estava acompanhando algumas falas, inclusive a fala do Randolfo Rodrigues, do Wellington Dias um pouquinho mais cedo. PEC de transição, no fim, adiada para a semana que vem, depois do feriado da terça-feira. O Wellington Dias até deu algumas pistas de como deve ser, quanto deve durar o estouro do teto para, enfim, cobrir os R$ 600 do Auxílio Brasil, Bolsa Família, R$ 150 para crianças. Esse adiamento mostra um planejamento maior ou também é resultado da tempestade do mercado financeiro que a gente acompanhou nesta quinta-feira? Boa noite a todos também. É de tudo um pouco, né, Roberta? Realmente é uma situação bastante complicada. Agora, o ruído que o Lula criou individualmente, voluntariamente, ontem, só causou maiores distúrbios. Era absolutamente desnecessário que ele falasse aquilo e daquele jeito, atacando a responsabilidade fiscal, que, como a gente sabe muito bem, ajuda os pobres e não prejudica, como ele deu a entender. Sem a responsabilidade fiscal, você não consegue a responsabilidade social. Então, você aumenta o dólar, aumenta a inflação, e a inflação alta, ela prejudica muito mais os pobres. Você tem um baixo crescimento, eventualmente uma queda na geração de emprego, e as pessoas ficam desempregadas. Então, é muito ruim para o Brasil não ter a credibilidade fiscal. Isso, inclusive, é a visão de vários liberais que foram apoiar o Lula no segundo turno, como o próprio Pércio Arida, mas essas reuniões ainda não começaram e o Lula foi falar antes da hora. Quer dizer, essa equipe de transição, ela precisa falar menos e fazer mais. E a gente viu nessas últimas 24 horas um monte de bombeiros vindo a público para colocar uma tecla SAP naquilo que o Lula falou. Geraldo Alckmin, Gleisi Hoffmann, Flávio Dino, Edinho Silva. Muito bem, então eles adiam para fazer também a articulação política, já que para o texto ser aprovado precisam do apoio de 308 deputados na Câmara, lembrando que são 513 lá na Câmara, e ainda o governo eleito está construindo a sua base. São 175 bilhões de reais a ficarem fora do teto. Qual é o problema disso? É que todo esse dinheiro fique sem regra nenhuma para eventuais situações de aumento. E a gente sabe, pela história recente do Brasil, que os políticos gostam de aumentar as benesses a serem distribuídas para a população, mesmo que em muitos casos haja uma necessidade, mas para fins eleitoreiros. A gente viu Jair Bolsonaro fazer isso com a chamada PEC Kamikaze, às vésperas da eleição. Ele conseguiu aumentar, inclusive, um pouco em relação a 2018, a votação que ele teve no Nordeste, mas não foi o suficiente para alcançar o Lula. Então, eles estão gerindo todos esses problemas e ainda tem ali a questão da merenda escolar, farmácia popular, saúde indígena, habitação popular também, pavimentação de estradas e obras, das quais Geraldo Alckmin tem falado, que obra parada para ele dá muito prejuízo. E a gente vai ter que ver no detalhe se tudo isso realmente está correspondendo, os valores, aqueles elementos, para não haver nenhuma farra. Tá certo. Felipe Moura Brasil, obrigada pela sua participação aqui no Expresso. Você volta mais tarde no Jornal da CNN. Boa noite para você.